não vai fazer diferença no mundo prático. Aí eu concedo a minha parte ao nobre deputado que solicitou. Deputado, líder do PTB? O líder do PTB. Deputado, o senhor solicitou a parte? Não? Beleza, tranquilo. Para falar contrário ao projeto de lei, convido o deputado Tondanhon Aurel para dispor de 1 minuto e meio. Eu vou ceder a minha parte ao deputado João Cunha. Obrigado. Há também aqui um barril de pólvora. No artigo 4º, compete ao vice-presidente, nas relações com o Congresso Nacional, expor as posições, apresentar os relatórios. Isso é um passo para a sabotagem. Nós temos que colocar no nosso ordenamento jurídico princípios que assegurem a estabilidade à República e não o contrário. A democracia tem seus ritos, prazos, calendário e eles precisam ser observados. Caso contrário, se sobressai as paixões, o ódio, as contendas políticas em patente contradição com a Constituição e a vontade da maioria das pessoas. Vamos juntos caminhar. Concedo a parte do deputado Heron. Deputado João Cunha, com todo respeito a Vossa Excelência, mas na minha humilde opinião, nós só estamos chovendo no molhado. Essas articulações feitas pelo vice-presidente, muitas vezes elas já acontecem. Isso daí, uma lei, um pedaço de papel, não vai fazer o vice-presidente decorativo ou não. Você pode ter essas garantias aí, mas o vice-presidente não cumpri-las. O senhor está me entendendo? Isso daí... 15 segundos, presidente. Eu concordo com Vossa Excelência, mas aí caberia o presidente outorgar ou não essa função ao vice. Se ele quiser cometer esse erro, azar dele ou dela. Obrigado, deputado. Senhor Jorge. Presidente, parágrafo 14º, artigo 14, parágrafo 5º, a linha B. Gostaria de pedir zelo ao parlamento, porque está impossível acompanhar as discussões. Presidente, a questão aqui é sobre a constitucionalidade formal, que já foi levantada por outros membros aqui e que acabou que passou pela CCJ. Vossa Excelência não possui palavra para debater. Questão de ordem. Não pode reclamar da mesma questão de ordem na mesma sessão. É outra. Isso aí é... Pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração. matéria vencida. Gente, a gente está passando em constitucionalidade formal. A mesa já deliberou sobre isso. Mas é inconstitucional. Agora passa pro... E o outro que pediu? Ele quem pediu? Não, é a mesma coisa. Foi Azevedo de Souza. Para falar favorável, convido o deputado Azevedo de Souza. Não estando presente, convido a deputada Inayara de Oliveira. Para falar favorável ao projeto, deputado Caio Leal. Relembro aos presentes que, para conceder a parte, é preciso que peça à mesa. O à parte não é concedido livremente, é preciso da permissão do presidente para tal. Obrigado. Eu concedo a parte ao deputado Caleb. Concedido. Presidente, foi falado aqui sobre suprimir o artigo 4º, onde fala de algumas das prerrogativas que teria o vice-presidente. Eu lembro que no nosso país, infelizmente, o vice-presidente não é decorativo e nem tem suas prerrogativas definidas, conforme o deputado Caminha está querendo através desse projeto de lei. O vice-presidente, muitas das vezes, ele entra para concorrer, para trazer o dinheiro e para trazer os votos que seu partido traz. Então, o vice-presidente não é mais
Esse projeto vai fazer com que o vice-presidente não seja mais apenas para trazer dinheiro. Muitas pessoas votaram na presidente e outras pessoas apenas sem saber nem o nome do vice-presidente e depois reclamam desse voto. Então, é necessário sim definir as atribuições do vice-presidente, é necessário sim fazer com que ele seja uma pessoa que tenha um pensamento semelhante ao presidente. É impossível, não faz sentido a gente ter um presidente que pense de uma forma e o vice-presidente pense de uma forma totalmente diferente. Precisamos de pessoas com pensamentos semelhantes e não só um vice-presidente para trazer dinheiro apenas para a chapa. Obrigado. Chegou à mesa o requerimento de urgência, requerimento número 12 de 2016, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei complementar número 1 de 2016. Convido o autor, deputado Caio Rezende, para falar pelo tempo de 1 minuto. Senhora presidente, eu acho que todos aqui queremos a maior celeridade nesse processo. A gente tem uma pauta extensa, a gente quer votar tudo, então eu encaminho a bancada do DEM, peço aos outros líderes que façam o mesmo, para a gente consiga debater todos os outros projetos. Obrigado, presidente. Deputado João Cunha, para se manifestar contrário à votação do requerimento. A discussão tem sido fecunda e produtiva. E eu observo a pauta e nós estamos apreciando aqui se vai poder ou não abastecer o próprio carro, se nós vamos criar fundo privado para as universidades, nenhuma questão estrutural, magna, não estamos debatendo democracia na mídia, não estamos debatendo os projetos que foram apresentados em caráter estrutural. Por isso eu não vejo motivo de encerrar a discussão para debater coisas que, do nosso ponto de vista, são irrelevantes ao povo brasileiro. Obrigado. Passamos ao encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? Apresentar um outro requerimento. O PT? Favorável. PSDB? PSDB encaminha favorável. PP? Favorável. PR? PR encaminha favorável ao requerimento. PSB? O PMDB encaminha a favor com a emenda. PSB? Favorável. PSD? Pela celeridade do processo, presidente, favorável. PTB? Presidente, PTB encaminha favorável. Democratas? Favorável, presidente. PRB? Presidente, PRB encaminha favoravelmente ao requerimento. Secretaria da Mulher? Senhora presidente, PSD vota. Favorável. Passemos à votação pelo processo simbólico. Aqueles favoráveis à matéria permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se agora a votação da emenda número 1 de 2016. Convido o autor da emenda, deputado Luiz Felipe, para se pronunciar sobre ela pelo tempo de 1 minuto. Senhora presidente, então, parlamentares, visando não diminuir nem subtrair os direitos do presidente da República e de não ampliar os direitos do vice-presidente da República, apresentei o requerimento de revogação do artigo 4º. A lei está constitucional, ela é uma demanda do povo brasileiro, mas a relatoria entende, eu como deputado entendo, que não cabe ao vice-presidente ter um diálogo direto com o Congresso Nacional. Muito obrigado. Há quem tem interesse em caminhar contrário? Deputado João Cunha, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Com o carinho que devoto ao relator, meu amigo, mas considero que esse projeto é em si uma usurpação legal das competências da Presidência da República, com graves consequências à soberania popular, à democracia e ao povo brasileiro, não às interrupções constitucionais. Precisamos de estabilidade, senhora presidente. Muito obrigado.
Passa-se ao encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? Favorável à emenda. PT. PSDB. Presidente, PT favorável à emenda. Presidente, PSDB favorável à emenda. PP. PR. PSB. Favorável. PSD. PR encaminha favorável à emenda. PTB. PTB encaminha favorável à emenda. Democratas. O Democratas libera a bancada. PRB. Apesar de pessoalmente contra, eu encaminho favoravelmente PRB a aprovação da emenda, presidente. Secretaria da Mulher. Favorável. Passamos agora à votação simbólica. Aqueles favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à votação do projeto de lei complementar 1 de 2016. Convido o autor a se manifestar pelo tempo de 1 minuto. Eu tô tomando seu cu, cara. Mandei um vídeo. Mandei um vídeo pra você, cara. Obrigado, senhora presidente. Eu só ressalto e agradeço o apoio e entendimento das bancadas do PT, do PMDB, do PSDB, do próprio PRB e do Democratas, que serão pela aprovação desse projeto. Eu só ressalto a importância desse projeto, porque ele visa prever as atribuições do vice-presidente nas funções que cabem no auxílio do presidente da República, nos seguintes termos: dando assistência direta e imediata ao presidente da República no desempenho de suas atribuições, na coordenação e na integração das ações governamentais, na avaliação e no monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos da entidade da administração pública federal. Ainda auxilia na coordenação e no secretariado do funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e no auxílio da supervisão e da avaliação das execuções das ações de atividade dos ministros de Estado. Eu agradeço, Vossa Excelência, agradeço todas as bancadas pelo apoio. Obrigado. Convido o deputado João Cunha a se pronunciar contra o projeto de lei pelo tempo de 1 minuto. Um país com igualdade tem que valorizar a democracia. É requisito. Não existe fraternidade, comunhão entre os povos sem que as pessoas tenham direito a votar e serem votadas e tenham seus votos respeitados. Por essa forma, senhora presidenta, me posiciono contrário a esse projeto e afirmo a qualquer vice-presidente que queira ocupar a função de presidente: dispute a eleição, vença e governe. Muito obrigado. Para encaminhamento de bancada, como encaminha o PMDB? Favorável com a emenda. O PT. Favorável com a emenda. PSDB. Favorável com a emenda. O PP. Favorável com a emenda. PR. PSB. Favorável com a PSD. emenda. Favorável com a emenda. PTB. Favorável com a emenda. Democratas. Libera a bancada. PRB. PRB encaminha favorável ao projeto, senhor presidente, de autoria do deputado Caminha. Em regime de votação, o projeto de lei complementar número 1 de 2016. Aqueles favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, presidente. Passamos agora à discussão em turno único do projeto de lei número 21 de 2016 da deputada Débora Juliana, que revoga o
parágrafo 4º do artigo 64 da Portaria 2712/2013 e da outras providências. A explicação da emenda. Revoga o artigo que proíbe homossexuais e bissexuais a doarem sangue. Na CDHM, parecer do deputado Gabriel Fialho pela aprovação com emendas. Na CSSF, parecer é pela aprovação do deputado Lucas Sottoloni. Na CCJ, o parecer está pendente. Há quem tenha interesse em relatar pela Comissão de Constituição, pela CCJ? Deputados, há alguém interessado em relatar pela CCJC o projeto 021 da deputada Débora Juliana? Tem que ser membro da CCJ. Pelo PMDB, o deputado Rubens Cantanhede vai relatar o projeto. O projeto, vocês estão colhendo? Boa tarde. Boa tarde, caros deputados. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado. Caros deputados, atualmente a normativa que impede a doação de sangue por homossexuais e bissexuais ou qualquer pessoa que tenha feito sexo com homens durante determinado período, ela viola claramente a Constituição naquilo que se fala sobre igualdade e também ela presume que a pessoa tem uma doença, então ela também fere a dignidade da pessoa humana dos homossexuais. Então, por entender dessa forma, a CCJC ela é favorável ao projeto, tanto pela sua admissibilidade quanto pelo seu mérito, para que todos possam doar sangue num país em que a doação de sangue não é suficiente para atender a demanda da saúde. Muito obrigado. Senhora presidente, tem como contraditar aqui? Aqui. Teria como contraditar? Não, é a palavra do relator. Ok. Passa-se a discussão. Convido o deputado Dante Araújo para falar contrário à matéria pelo tempo de 1 minuto e meio. Procurei lá, tinha um. Mas não era só sobre o nome Pedro. Desde Sócrates, falou sobre todos. O pior é mas o vírus ele fica incubado. Você pode descobrir até 10 anos depois. Boa tarde. Senhora presidente, aqui, do outro lado. Posso começar? Boa tarde a todos os deputados. Bom, eu venho contrário a esse PL por alguns motivos. O primeiro, para mim, quanto ao parecer da CCJ, esse projeto, ele viola o artigo, ele sobrepõe-se ao artigo 49, inciso 5º, em que diz que para poder sustar um ato do Poder Executivo, ele tem que extrapolar os limites do Poder Executivo. E não está extrapolando. Nós estamos extrapolando. É uma decisão do Ministério da Saúde, não cabe ao Poder Legislativo. A segunda questão é a seguinte, não é puramente uma decisão do Ministério da Saúde, porque é contra homossexuais, a questão não é essa. Eu gostaria de trazer um estudo que eu tive acesso, e eu falo porque há pouco tempo atrás eu era favorável, eu seria favorável, entretanto, foram 2 estudos que eu tive acesso, que trazem alguns números que, de certa forma, são alarmantes. O primeiro, se nós pegarmos o total da população e vermos a porcentagem que possuem o vírus do HIV é de 0,6%. Dentro dos homossexuais é de 15%. Isso pode ser considerado um grupo de risco, como é o entendimento do Ministério da Saúde. Não cabe a nós discutir isso. É uma questão de saúde. É uma questão que cabe ao Ministério da Saúde, não a nós. E a outra questão é que, bom, eu pensei, poxa, mas a gente pode fazer um exame e ver. Existem casos que
que o vírus ficou incubado por 15 anos no portador. 15 anos. Então, assim, não cabe a essa casa decidir algo tão delicado. Conclua, deputado. Então, eu peço aos senhores que revejam isso. Vamos debater melhor, por favor, porque não é uma questão tão simples quanto parece. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Presidente, pela ordem, eu peço que a senhora controle o plenário. Eu não estou conseguindo ouvir o orador. Eu peço aos deputados que não fiquem de costas para a mesa. Obrigada. Prestem atenção no que o orador está falando. Decore silêncio, por favor. Para falar favorável ao projeto de lei, eu convido o deputado Heron para dispor de 1 minuto e meio. Olá, nobres deputados. Boa tarde a todos e a todas. Eu não vou entrar na questão da constitucionalidade, porque, como eu já disse, eu já comentei, na minha visão, a Constituição escrita é uma folha de papel e o que vale são os fatores reais de poder, como muito bem já ensinou Ferdinando Lassalle. Mas eu vou entrar no mérito da questão. E o mérito da questão, para mim, aqui é bem delicado, porque eu não acho que seja moral, não acho que seja justo proibir uma pessoa de doar sangue para outra apenas porque ela ama alguém do mesmo sexo. Não acho justo nós condenarmos uma pessoa por culpa dela só porque ela ama alguém do mesmo sexo. Porque o amor, meus caros, o amor ele acontece. Você não escolhe por quem você vai se apaixonar. Aliás, se nós escolhêssemos por quem nós iríamos nos apaixonar, 50% dos problemas do mundo seriam resolvidos. Mas essas coisas acontecem. Um homossexual não escolhe ser homossexual. É algo da natureza dele, é algo intrínseco a ele. Não é uma questão de escolha como muitos pensam. Então, se chegarmos aqui e proibirmos essas nobres pessoas, esses cidadãos, de doarem sangue, isso seria alguma coisa medieval, que eu não conseguiria dormir à noite sabendo que eu votei contra um PL desse, meus caros deputados. Eu fico muito triste que isso ainda seja debatido em pleno século XXI. Eu volto a repetir para os senhores, a liberdade individual, ela não pode ser suprimida. Parem de se preocupar com a orientação sexual dos outros, por favor. Uma pessoa que se preocupa com a orientação sexual dos outros deve ter algum problema. Gente, conclua, por favor, deputado. Ninguém escolhe quem vai amar. Ser contra esse PL é ser contra o amor. Não podemos ser contra o amor entre as pessoas, independente do sexo. Não podemos ser contra. Não vamos votar contra o amor, vamos votar a favor da lei para que o futuro venha, para garantir a liberdade individual e para garantir a liberdade dos casais LGBTs que não têm culpa de amar. Deixem eles amar à vontade, por favor. Obrigado, deputado. Convido o deputado Altair Filho para falar favorável ao projeto de lei pelo tempo de 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Eu vou conceder uma parte à deputada Jéssica Juliana, autora da matéria. Concedido. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado, deputado Altair. Eu gostaria de fazer algumas considerações como autora do projeto e a deputada Débora Juliana como coautora. Ainda em 2016, o Ministério da Saúde impõe que doadores homossexuais e bissexuais mantenham a abstinência sexual por 1 ano, para poder serem considerados aptos à doação de sangue, e não fazem para indivíduos heterossexuais, fazendo uma clara discriminação baseada na estereotipização de que a comunidade LGBT é uma comunidade promíscua, que a comunidade LGBT configura-se como uma comunidade com maior risco de contaminação. Não. Peço aos senhores deputados que reparem essa injustiça que causa a perca de 18 milhões de litros de sangue. Repito, 18 milhões de litros de sangue desperdiçados anualmente, unicamente por essa injustiça. Não existem razões para manter esse artigo, já que o Estado brasileiro deve apenas prezar pela qualidade e padronização do sangue. Eu peço, então, que os senhores aprovem esse projeto pela comunidade, pelos direitos da comunidade LGBT. Muito obrigada. Convido o deputado João Vitor Tocantins para falar favorável à matéria pelo tempo de 1 minuto e meio. Senhora presidente, eu gostaria só que a mesa informasse o nome das pessoas inscritas, oradores, para falar sobre a PL. São muitos oradores. E há requerimento sobre a mesa de encerramento de discussão. Ok, obrigado. Presidente, posso começar?
Presidente? Sim, deputado. Muito obrigado. Gostaria de ler aos senhores o artigo 3º da Constituição, inserido no rol de princípios fundamentais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Negar ao homossexual, ao bissexual, o direito da transfusão de sangue é rasgar a Constituição, é um exercício antidemocrático e, com certeza, é rir completamente de tudo que foi designado, de todos os direitos conquistados. Isso começou nos Estados Unidos, foi propagado para a Europa, América, no restante também. E essa lei, que há muitos anos se torna inconstitucional e não tem apreciação correta pela Casa, deveria ser melhor apreciada. Haja vista que enquanto alguns aqui discutem, conversam ou ficam de costas para a presidência, tem gente morrendo porque não pode doar sangue, sendo que é um caráter constitucional e está sendo violado seu direito principalmente. Dessa forma, eu oriento que os deputados me acompanhem na aprovação do PL e eu cedo o restante do tempo ao deputado Dante Araújo. Muito obrigado, presidente. Concedido. Mas... Obrigado, deputado. Só para ressaltar, a questão aqui, a determinação do Ministério da Saúde, ela não é uma questão por serem homossexuais. A questão é por entenderem que é um grupo de risco, dado os números, são números. Pessoas, 15, tem um estudo, senhor deputado, 15% da população homossexual possui HIV, enquanto na população em geral, juntando tudo, dá 0,6%. Isso é entendido como um grupo de risco, é uma determinação do Ministério da Saúde, não nossa. Seria contra o amor? Obrigada, deputado, seu tempo acabou. Obrigado. Há sobre a mesa um requerimento do deputado Ismael Júnior, que requer encerramento da discussão do projeto de lei número 21 de 2016. Convido o autor do requerimento para se pronunciar pelo tempo de 1 minuto. Presidente, quanto ao requerimento, houve um acordo de líderes previamente estabelecido, aonde nós daremos seguimento à pauta. Inclusive, dentro da pauta, nós temos um debate sobre drogas e outros de grande relevância para o público feminino, que versa acerca de vagas em creches para as mulheres em universidades. Eu peço e conto com a colaboração de Vossas Excelências para que possamos aprovar o requerimento e dar seguimento à pauta. Convido o deputado Dante Araújo para se pronunciar contrário ao requerimento pelo tempo de 1 minuto. Senhora presidente, acho que foi muito pouco discutido o tema, um tema essencial e que eu acho que muitos deputados aqui não estão à parte de todos os números, todos os dados, como o próprio deputado aqui demonstrou. Então, eu acho que a gente deveria continuar a discussão. Obrigado. Passamos agora ao encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? Contrário. PT. PSDB. Favorável, presidente. O PP. PT contrário. PP é a favor, senhora presidente. O PR. Favorável. A bancada do PR é favorável ao requerimento. Inclusive, também gostaríamos que pensássemos no PL número 38 do deputado Juan Carlos. Obrigada. PSD. Para a continuidade da pauta, favorável, senhora presidente. PTB. Favorável, senhora presidente. Democratas. Favorável, presidente. PRB. Favorável, presidente, cumprindo o acordo que foi feito com as lideranças para cumprirmos a ordem da pauta. Secretaria da Mulher. Passe-se agora a votação em processo simbólico. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. O autor ou algum outro deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? Autor que vai falar. Deputada Jéssica Juliana. Eu, como autora, encaminho a favor do projeto. A senhora dispõe de 1 minuto. Para quem? Eu posso ceder? Pode. Bom, obviamente é importante representatividade.
A gente já falou isso sobre mulheres e sobre pessoas negras, e aqui faz-se valer novamente do espaço LGBT. As pessoas que estão falando contra não compreendem como funcionam as temáticas LGBTs, não sabem a diferença de um bissexual para um homossexual, não sabem o que é uma pessoa trans, não sabem o que é uma pessoa homoafetiva. Fora que não entendeu que a área de saúde rejeita o sangue mesmo com exames que mostrem que a pessoa não tem nenhum tipo de doença. Então é um projeto arbitrário. Por isso encaminhamos a favor do projeto de lei, para entender que todas as pessoas podem doar sangue e entender que vocês que são tão a favor da vida deveriam querer salvar mais vidas e não rejeitar o sangue LGBT, porque é muito fácil rejeitar o sangue LGBT com base nos seus conceitos pessoais. A UNAIDS afirmou, a UNAIDS, órgão da ONU que fala sobre HIV no Brasil, afirmou que o nosso... Conclua, por favor, deputado. O nosso sistema de saúde pública é importante no combate ao HIV. É isso. Há quem queira se manifestar contrário à matéria? Não havendo, passa-se agora encaminhamento de bancada. Como encaminha o PMDB? O PT. O PT, de forma colorida, e LP encaminha a favor. MDB. PT a favor. PSDB. Pela celeridade, favorável, presidente. PP. Favorável, senhora presidente. PR. Favorável. PSB. Favorável. PSD. Favorável. PTB. Democratas. Favorável, senhora presidente. PRB. O PRB encaminha contrário ao projeto diante da falta de estudos sobre a temática. Obrigado, senhora presidente. Secretaria da Mulher. Favorável. Passamos agora à votação em processo simbólico. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovar. Em discussão em turno único do projeto de lei número 83 de 2016 da deputada Juliana Cunha, que regula as diretivas antecipadas de vontade e a nomeação de procurador de cuidados de saúde, objetivando enaltecer a autonomia e a vontade do paciente na relação de cuidados ao fim da vida. Na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Ismael Júnior pela aprovação com emendas. Na CCJ, o deputado Azevedo de Souza com parecer pela admissibilidade na forma de substitutivo. Passa-se a discussão. Convido a se manifestar contrário à matéria o deputado Juan Carlos pelo tempo de 1 minuto e meio. Que não. Ele tá sempre com coxar. Escroto. Licença, mãe. Eu também. Eu não gosto dele. Na verdade... Eminentíssima senhora presidente da Câmara dos Deputados, Fernando Fernandes, senhoras e senhores deputados e deputadas. O presente projeto em questão, enquanto eu observava outros projetos, acabei passando na comissão e observei a presente discussão do projeto. Parabenizo a autora e apenas para que possamos iniciar o nosso debate. Eu vi que não havia nenhum deputado contrário, mas a autora depois poderia se pronunciar, inclusive. Já parabenizo de antemão. Existe uma situação em cada momento da vida. Em cada momento da vida nós estamos numa situação emocional diferente. A gente não sabe o que pode acontecer agora, depois. Então, eu acredito que seja muito complicado nós decidirmos hoje o que pode ser de nós. E a minha outra dúvida é no que tange a quem cuidaria desse documento. Os cartórios brasileiros hoje enfrentam uma crise de extrema gravidade. Então, é muito complexo nós determinemos que apenas os cartórios fiquem com esse documento do que pode acontecer conosco. E, se possível, que façamos uma emenda para que possamos melhorar o presente projeto. Não estou contra ele, eu quero melhorá-lo e sugiro algumas emendas.
Desde já estou aqui à disposição e pretendo votar sim pela aprovação, mas sou contrário no momento na atual redação. Muito obrigado, senhora presidente. Para falar favorável ao projeto de lei, convido o deputado Pedro Henrique Alves para dispor de 1 minuto e meio. Juliana, é o seu, né? Boa tarde a todos os parlamentares. É com muita alegria que esse projeto está sendo discutido aqui. Eu dialoguei com a deputada Juliana, que é de Recife, e teve um projeto muito bacana. Para vocês entenderem um pouco mais, é que a pessoa, em sã consciência, ela pode assinar um documento, o qual escolha a medida médica que poderá realizar após não ter mais condições de escolher. Eu acho muito importante. Queria encaminhar a nossa bancada favorável e conceder meu tempo restante à deputada Juliana para esclarecer cada vez mais esse projeto, que eu tenho certeza que estudou, detalhou e é importante que esclareça nossos pares. Para falar contrário à matéria, o deputado João Vitor Tocantins, pelo tempo de 1 minuto e meio. Eu peço que a próxima oradora, a deputada Juliana Cunha, fique perto da tribuna para que possamos acelerar os trabalhos. Obrigada. Presidente, me confundi na hora da inscrição e é a favor, não contra. Peço a palavra, já que estou aqui. Não é possível. Então, vou ter que me posicionar contrário. Bom, o projeto de lei em questão, ele tem pontos positivos em geral, mas necessita de algumas emendas para que seja alterado. Por que disso? Em diversos casos, em caso de delírio, o paciente não tem a condição de escrever ou então de testemunhar algo contrário à sua vida, haja vista que o direito à vida ele é garantido. Mas também é importante ressaltar que não é um dever à vida. Não existe dever à vida na Constituição Federal. Não existe dever à vida nos princípios fundamentais. Então, caso queira em estado mórbido, é sim direito do paciente que possa escolher pela não vida. No entanto, eu acredito que o projeto de lei em si, ele tem um princípio razoável, porém, em questão regimental, em questão de alteração redacional, é sugerível que faça uma emenda. Haja vista que, no contexto geral, tem diversas ambiguidades e não podemos aprovar uma lei que há falha de interpretação ou então duplo significado em diversos aspectos que vão mexer de fato com a vida de uma pessoa, garantindo a dignidade humana, que é o que prevê na Constituição. Muito obrigado, presidente. Para falar favorável ao projeto de lei, convido a deputada Juliana Cunha pelo tempo de 1 minuto e meio. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. O projeto, eu sou autora dele, para quem não viu ainda. Ele fala basicamente sobre o direito à morte digna. Apesar da Constituição Federal não defender o direito à vida, intrínseco à vida está a morte. Então, eu defendo, assim como o projeto, o direito à morte digna. Ou seja, fazer um testamento previamente, dizendo quais procedimentos médicos a pessoa deseja ou não ter, caso entre